pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Seja mesmo abençoado. O texto sagrado diz que a bênção de Deus enriquece. Seja enriquecida a sua vida. Seja enriquecida a sua vida não apenas com o valor econômico, mas com tudo aquilo que Deus criou. Jesus disse: eu vim trazer vida, vida com abundância. Receba essa vida com abundância. Você, a sua casa, a sua família, suas mãos sejam prósperas. Em o nome do Senhor Jesus eu abençoo você. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, nós estamos falando, meu caro amigo, sobre o Salmo 37. Quando o rei Davi, o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Pois é, o coração de Davi era de acordo com o coração de Deus. Os objetivos de Davi eram de acordo com os objetivos de Deus. Os sonhos de Davi e os seus projetos pessoais eram de acordo com os sonhos e projetos de Deus. Por isso, minha amiga, meu amigo, Davi era o homem abençoado. Não quer dizer que ele não tivesse lutas, problemas e até quedas. Ele caiu em tentação. Ele foi jogado pelos seus pecados no fundo do poço. Mas ele não ficou prostrado, porque ele contou com a misericórdia de Deus, com a compaixão do Altíssimo. E ele achou lugar de arrependimento, para o arrependimento. E ele se restabeleceu. Ele mesmo disse: se o homem cair, não ficará prostrado. Quer dizer, se o homem justo, se o homem bom cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor o segura pela mão. Nós estamos tratando de justiça. Nós estamos falando de justiça. E quando nós falamos de justiça, nós remetemos nossa mente para o justo juiz, o único justo juiz, que não julga de acordo com interesses pessoais, que não julga de acordo com as aparências, mas que julga com reta justiça. Assim é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Assim é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas. E diz o texto que
Aliás, foi o próprio Davi que dá um testemunho pessoal. Ele disse: eu fui moço, fui jovem, e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado. Jamais vi o justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Nós cantamos esse verso. Nós sempre estamos confessando esse verso. Mas será que realmente a crença, a fé, a confiança de esperar na justiça de Deus? Porque quando nós somos assolados pelas injustiças, por menores que sejam, apenas às vezes bobagens, uma pessoa falou alguma coisa que não era verdade contra nós, imediatamente saímos ao seu encalço com todas as nossas armas para desmentir, para dizer que não, que não era isso, que não era aquilo. Não é verdade? Mas isso, obviamente, é por conta do senso de justiça que o ser humano traz dentro de si mesmo. Você vê que até as pessoas mais injustas, as pessoas mais cruéis, as pessoas mais sórdidas deste mundo querem justiça. Por exemplo, o ladrão rouba e quando vai dividir o seu roubo com os outros ladrões, os seus comparsas, todos os seus comparsas querem de igual para igual. Eles querem o que é justo. Quer dizer, o ladrão rouba, mas quer e exige que se faça justiça. Que na divisão do roubo, ele receba a sua parte de acordo com o que foi combinado. Quer dizer, o senso de justiça está dentro do ser humano. O animal, os animais irracionais, não têm senso de justiça. Animal não tem senso de justiça. Por exemplo, o chimpanzé não tem senso de justiça. Como é que o homem poderia ter vindo de um animal que não tem senso de justiça? Aonde nós conseguimos esse senso de justiça? Se tivéssemos vindo do chimpanzé. De onde surgiu esse senso de justiça? Então, minha amiga, meu amigo, nós nascemos com o senso de justiça. Esse senso de justiça veio de Deus. É Deus quem colocou dentro de nós. Isso já vem da natureza humana. Por quê? Porque Deus é justo. Ele é o justo juiz. E eu fico imaginando quantas pessoas estão me ouvindo agora que têm sido severamente injustiçadas. Injustiçadas mesmo, com todas as forças do inferno. E elas, que é o pior, não têm como se defender. Não têm como buscar os seus direitos. Então ela tem que sofrer calada, gemer, sem emitir qualquer som, por conta de estar impotente diante da agressão das injustiças sofridas. Pois é por isso que nós teremos no dia 19 deste mês uma campanha em clamor pelo justo juiz, ao justo juiz. Nós vamos chegar diante do tribunal do justo juiz e buscar com ele os nossos direitos,
buscar com Ele a justiça que Ele colocou dentro de cada um de nós. Minha amiga, meu amigo, é uma excelente oportunidade para você se ver livre dessa injustiça que você vem sofrendo ao longo de anos, e muitos anos, anos a fio. E você já até se acostumou com essa injustiça. Seja a injustiça do ponto de vista de saúde, você não nasceu doente, mas você está doente. Seja do ponto de vista econômico, você está vivendo uma vida de miséria. Você está vivendo nos limites da miséria. Você vive de favores, de um prato de comida, de um pedaço de pão. Mas você tem forças, você tem saúde, você tem vigor. E Deus na sua infinita sabedoria, lhe deu também talentos. Se você não tem talentos, pelo menos você tem um talento. Você precisa colocar esse talento em operação, em atitude. Você tem que tomar atitude com esse talento para que então você venha tomar posse de uma vida melhor, uma vida de qualidade. Talvez a injustiça que você venha sofrendo seja no trabalho, talvez seja do ponto de vista sentimental, qualquer que seja o problema que você tenha ou está enfrentando no que diz respeito à injustiça, Deus é o Senhor da justiça, Ele que criou a justiça. A justiça nasceu, eu diria, a justiça é Deus, Deus é justiça, é justo. Então, quando nós apelamos para a justiça, nós estamos apelando para Deus, o Altíssimo, o Senhor da justiça. Eu fico imaginando, porque eu me vejo a mim, por exemplo, eu tiro por mim, eu odeio a injustiça, sempre odiei a injustiça. Eu não era convertido, mas eu odiava a injustiça. Eu simplesmente odiava a injustiça. E agora que conheço o justo juiz, eu odeio com muitas vezes mais, num grau muito superior àquele que eu odiava antigamente. Por que isso? Por quê? Porque em mim habita o espírito da justiça. Então, quando você recebe o espírito da justiça, que é o espírito de Deus, aí é que a coisa fica mais violenta, porque você não aceita a injustiça de forma nenhuma e você se torna um revoltado contra as injustiças. Revoltado. Eu como, eu almoço, janto, tomo café, eu durmo, enfim, eu vivo 24 horas da minha vida revoltado pelas injustiças. Mas o que eu posso fazer contra tantas injustiças? Contra tantas coisas erradas que a gente tem visto por esse mundo afora? Eu só tenho um jeito: buscar o Senhor da justiça, para que Ele venha fazer justiça. Ele venha ao encontro daqueles que têm fome e sede de justiça. Davi disse: fui moço e agora já sou velho. E eu jamais vi um justo desamparado. Quer dizer, quando a pessoa busca pela justiça, é porque ela é justa, ela vive na justiça, então ela vai alcançar. Porque Deus jamais vai se calar ou vai fechar os olhos para não ver a injustiça que os justos têm sofrido neste mundo. Minha amiga, meu amigo, foi por isso que Jesus veio, para nos tirar do caminho da injustiça, para nos justificar, para nos fazer livres,
para que nós possamos viver a vida de acordo com a justiça dele. Então, no dia 19 deste mês, nós estaremos clamando a Deus por justiça, clamando ao Altíssimo pela justiça. Eu lembro que a viúva que tinha uma causa na justiça, e ela, na sua cidade, só havia um juiz. E ela não tinha a ninguém a quem clamar, além daquele juiz. O juiz era mau, o juiz era perverso, o juiz era corrupto, o juiz era injusto, mas não tinha ninguém a quem clamar. Só podia chamar ou clamar aquele juiz. Então ela foi a esse juiz. Ela pediu, clamou, rogou, insistiu, e o juiz simplesmente ignorava ela. Até que, por conta da insistência dela, ele disse: bem, é verdade que eu não temo a homem nenhum, nem a Deus, mas essa mulher me importuna, está me importunando. Então eu vou resolver o problema dela, para não me chatear mais. Então, o Senhor Jesus conclui o pensamento dizendo: não fará Deus justiça àqueles que o invocam dia e noite? Não fará Deus. Quer dizer, se aquele juiz iníquo fez justiça para com aquela viúva, muito mais o Senhor da justiça fará justiça, atenderá ao clamor daqueles que o invocam na justiça. Minha amiga, meu amigo, ontem nós falamos, e vou repetir hoje, que para Deus, bom não é aquele que faz caridade, não é aquele que faz uma boa obra para com alguém num dia e depois continua fazendo más obras. Não. Bom para Deus é aquele que anda na justiça, aquele que foge do mal, aquele que vive a justiça 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Esse é que é bom diante de Deus. Então, se você é uma pessoa correta, se você é uma pessoa que vive a sua vida regrada, de acordo com os princípios da palavra de Deus, então, e você está sendo injustiçada, então vamos unir a nossa fé. Vamos invocar os céus, porque nós não podemos aceitar essa situação que aí está. Dia 19 desse mês, o grande dia da justiça de Deus. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, aos domingos, às 10 horas da manhã, e às 18 horas nós temos uma reunião especial aqui no Templo de Salomão. É extraordinária. São extraordinárias essas reuniões. E também às quartas-feiras, às 8 da noite. São reuniões para quem deseja o Espírito de Deus. São reuniões para quem tem sede de Deus. São reuniões para quem quer conhecer o Altíssimo e ter sua vida transformada. Domingos, às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Quartas-feiras, às 8 da noite. Você é o nosso convidado. Nós vamos ouvir agora um belíssimo testemunho de como Deus é capaz de simplesmente
inclinar e ouvir o clamor de uma criatura. Vamos ouvir. Meu nome é Cristiane. O meu sofrimento começou bem nova, quando eu tinha os meus 5 anos de idade. Eu sofri um abuso sexual de um vizinho, um conhecido da família. A gente foi passar um fim de semana na casa dele, toda a família, meus pais, minha irmã. E nesse fim de semana foi quando eu sofri o abuso. Todos em casa, todos assistindo televisão no sofá. E debaixo da coberta eu sofri esse abuso. No dia seguinte fiquei com medo, no dia seguinte ele tentou abusar novamente e eu fugi, saí correndo, falei... E ele me ameaçou. Então ali eu já comecei com um trauma. Na noite seguinte... Ele tentou, minha irmã estava dormindo comigo, minha irmã mais velha, e ele tentou abusar dela quando eu acordei gritando, e a casa toda acordou, não acreditaram, achou que era coisa de criança, coisa e tal, e aquilo passou. Falei que ele tinha abusado de mim também, só que aquilo passou, ninguém acreditou, então a vida continuou. Só que continuou para todos, só que para mim continuou diferente. Eu cresci com aquilo na minha cabeça, né? Cresci como uma criança, brinquei tudo, só que chegou a adolescência. Com 11 anos, eu sofri outro abuso do namorado da minha irmã mais velha. Só que como esse namoro com a minha irmã era um pouco conturbado, ele chegou até a ameaçar o meu pai e coisa e tal, eu fiquei com mais medo ainda de falar e aconteceu uma tragédia. Então, eu não contei e aí a coisa piorou. Com 14 anos, eu perdi a minha virgindade e com o segundo namorado, que na época ele era 10 anos mais velho que eu, foi uma decepção amorosa, porque ele fez promessas, coisa e tal. Todos falaram que era errado esse namoro, mas continuei com o namoro. Ele já tinha uma filha. Mas foi a minha primeira paixão, então me entreguei realmente, corpo, alma, espírito, foi tudo. Então foi um relacionamento muito intenso. Eu mentia para minha mãe, porque eu ia para casa dele, só que não tinha ninguém, então havia o relacionamento e minha mãe não sabia. Até o ponto que minha mãe descobriu e pediu para terminar esse namoro, e para mim foi o fim. Comecei a ficar muito depressiva, porque eu não conseguia viver sem ele. Fiquei muito depressiva, e todo mundo falava que ele não prestava. Então foi quando eu entrei no mundo das drogas. Comecei a usar cocaína, comecei a usar maconha, fiquei dependente da maconha, balada, comecei muito a ir pra balada, era uma pessoa mais quieta, mais sossegada, assim, até passeava tudo, mas me envolvi, fui pro submundo das baladas mesmo, das boates, então comecei a sair. Foi quando eu falei, eu nunca vou ser feliz então com ninguém. E comecei a sair com mulheres, comecei a sair com garotas da minha idade, isso com 15 anos, virei pro meu pai, assumi, falei, eu vou, é isso que eu quero pra minha vida. Então começou um inferno na minha casa. Até então, fui curtir a vida, né? Vou curtir a vida. Então, tô curtindo a vida. Só que na verdade eu sofri, eu procurei psicólogo, porque eu tava com depressão. Hora eu queria ficar com meninas, hora eu queria ficar com garotos, e aquela confusão na minha cabeça, eu não entendia aquilo. E queria sair, não aceitava essa situação, mas também não via uma solução para sair dessa vida. Então, assim, ninguém podia me ajudar. Minha família não podia me ajudar porque estava dentro de mim. Ninguém podia me ajudar, então procurei psicóloga. Psicóloga, eu só chorava. Na psicóloga eu só chorava. E eu vivia um mundo de desilusão, apaixonava por um, apaixonava por outra, era uma confusão na minha cabeça que eu não sabia por onde ir. Até que um dia a própria psicóloga falou assim, olha, eu não posso fazer nada por você, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Quando ela falou isso, caiu meu chão ali, porque se ela não pode me ajudar, que dizem que uma psicóloga pode ajudar, então o que pode me ajudar? Então, como para mim não havia mais esperança, eu entrei no submundo da orgia e ia para as baladas, saía lá do litoral e vinha para São Paulo, vinha para as boates.
Eu cheguei ao ponto de namorar um casal, duas pessoas casadas mesmo, com filho e tudo, com aliança no dedo. Então, era um mundo, outro mundo. Foi quando eu me reencontrei com um rapaz, dos 15 anos, com 17. E só que aí meus pais já autorizaram o namoro, tudo. Então, eu voltei a namorar com esse rapaz, já estava com uma outra cabeça, só que eu já estava saindo com garotas também, com 17 anos já estava saindo, então estava usando droga, estava saindo. Então eu saía com ele, mentia para ele, saía com mulheres. Só que quando eu voltei para esse relacionamento, eu voltei com a intenção de descobrir o que tanto falavam dele. Então fui a fundo, comecei a conhecer a família dele e foi quando eu descobri que ele tinha um caso com o patrão dele, né? Então isso para mim também perdeu o chão. Foi quando realmente eu não desacreditei de qualquer homem. Desacreditava de qualquer homem. Eu ficava com os homens para curtir, porque eu não levava a sério ninguém. E me envolvi no swing, comecei a sair com casais. Eu só queria curtir. Desacreditar de tudo, a vida era curtir. Então vamos curtir, acampar, ia surfar, ia me bebedar e vamos curtir a vida. Só que o vazio foi chegando. E, para mim, aos 19 anos, eu estava num relacionamento com uma mulher de 34 anos já, há um ano mais ou menos, e nada para mim fazia sentido. Não fazia sentido sentar na mesa de um bar e tomar uma cerveja, não fazia sentido fumar um baseado, não fazia sentido acender um cigarro. Não fazia nada me satisfazia mais. O sexo não me satisfazia porque eram noites, eram viagens. E foi quando eu recebi o convite para vir à Universal. De início eu não aceitei, que foi até o irmão dessa pessoa que eu me relacionava. De início eu não aceitei, só que o tempo passou, foi quando chegou o meu fundo de poço. Eu estava numa empresa que eu estava crescendo, já tinha quase 2 anos na empresa, apesar de ir para as baladas, tudo, eu tinha responsabilidade. Decidi sair de casa em um dia, porque eu decidi viver a minha vida, vou viver assim, acabou, não quero saber. E saí de casa num dia, no dia seguinte fui mandada embora, sendo que não tinha um motivo pelo qual estava sendo mandada embora. Então, acabou meu chão. Eu me apoiava na minha profissão, me apoiava naquilo que eu podia, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. Mas estava com a vida, um relacionamento que eu não queria, não aceitava ao mesmo tempo. Passou-se alguns dias, eu acreditava muito em adivinhações, em premonição, porque até ouvia vozes me chamando, eu tinha uma certa perturbação mesmo. Então, acreditava, cheguei até um tempo de adivinhar, de sonhar com premonição mesmo. Então, eu li que eu ia ficar muito doente, né? E realmente eu fiquei muito doente. Eu comecei a perder peso, nada que eu comia parava no estômago. Então, eu perdi 10 quilos em 15 dias. Eu estava com 63 quilos, fui para 53 quilos. E só que assim, fiz vários exames e ninguém dizia o que eu tinha. E fui perdendo peso, eu estava à base de soro e água de coco, nada comia, nada. Febre de 40 graus já, vários dias, e até o médico falou assim, não sei como que você está em pé, era para você estar desmaiada, era para você estar Só que eu não queria ficar no hospital, então ficava... E estava sozinha, fora de casa, sem os meus pais, porque eu escolhi aquilo. Meus pais me expulsaram de casa, eu escolhi aquilo. Eu escolhi estar naquela situação. E foi quando eu me vi sozinha e eu falei, será que Deus existe realmente? Por que eu estou nessa situação? Eu vou morrer assim? E resolvi chegar até a Universal. Então eu comecei a fazer as correntes e assim a minha entrega foi rápida. A minha entrega foi bem rápida, porque para mim nada fazia sentido. Então eu não tinha paz, eu não dormia, eu chorava todas as noites por causa da depressão. Ouvia sempre chamar meu nome, estava tendo muitos pesadelos, desacreditar de tudo, de todos. Eu lembro que aquela primeira reunião
já criou uma expectativa, uma esperança de que eu poderia, minha vida tinha jeito para minha vida, né? Para a sociedade não, uma pessoa drogada, destruída, com a vida destruída. Então ali eu fui, aí comecei a ir na outra semana e fui fazendo as correntes. Então a minha entrega foi rápida também. Da mesma forma que eu me entreguei às drogas, eu me entreguei a esse submundo, eu comecei a me entregar para Deus. Então eu resolvi me entregar realmente. As palavras, se você se entregar para esse Deus, a sua vida vai mudar. Tudo vai mudar, é só você crer. Então, a fé existia dentro de mim, só que eu não sabia usar essa fé. Então, eu passei a aprender a usar a fé que estava dentro de mim. Então, assim, o sofrimento foi acabando, as primeiras semanas, então, eu já consegui dormir, eu comecei a ter paz. Então, assim... Comecei a ter paz, tudo começou a mudar dentro de mim, o sentimento de confusão que havia dentro de mim, eu consegui vencer isso, porque a maioria das pessoas que são homossexuais hoje falam, eu nasci assim, você assim, e a maioria que eu conheci se rejeitava, eu me rejeitava, eu não aceitava aquilo que era o que mais me doía. A minha mente foi se abrindo, muito pelo contrário que falam. A mente realmente foi uma lavagem que fizeram no meu cérebro, como diz. Uma lavagem, eles arrancaram tudo de ruim, arrancaram toda a tristeza, arrancaram toda a sujeira, tudo que não prestava, toda a angústia que eu sentia no meu coração, o peso, a culpa dos anos que eu carreguei, porque como eu me sentia culpada de tudo aquilo, desacreditada de tudo. Então saiu esse peso, essa raiva que eu tinha dos homens, o medo de não ser feliz, dependência que eu tinha de usar. Eu precisava usar droga, eu precisava para relaxar, eu precisava usar maconha, fumar maconha todos os dias. Para mim era um calmante aquilo. Então todos os dias eu precisava fumar maconha, então não precisei mais daquilo. Foi quando eu ouvi, você precisa receber o Espírito Santo, você precisa conhecer. Para você continuar a caminhar, você precisa ter o Espírito Santo. Então, o que é ter o Espírito Santo? É ter Deus dentro de você. Então, o desejo de conhecer a Deus foi aumentando, então eu fui buscando mais de Deus. Eu preciso ter esse Espírito dentro de mim, porque quando eu estava lá fora, eu queria ter o Espírito das pessoas. Queria o desafio. Então, quando eu comecei a ouvir falar de que eu tendo o Espírito Santo, Deus dentro de mim, era a garantia para eu continuar na fé, para eu continuar rumo ao reino de Deus, então eu comecei a buscar realmente a sede de ter esse Deus. Era de noite, em espírito. Eu não queria fazer outra coisa a não ser conhecer a Deus realmente. Então, orava em casa, no banheiro trancava, passava a madrugada orando, jejuando, já que o que ele fez, em poucos meses, o que ele fez para mim foi tão bom, ele já transformou minha vida, o que ele não vai fazer se eu tivesse esse Deus dentro de mim? Então foi a busca, eu coloquei toda a minha força para buscar Deus, então eu não medi esforços. Lembro que nesse dia o pastor chamou à frente quem queria receber, que não tinha o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. Então eu fui à frente e lembro-me como se fosse hoje, mais de 10 anos. E são 10 anos de uma nova vida. Porque é um novo coração que Deus me deu. Ele me deu uma nova mente. Ele me deu um novo jeito de pensar, de agir, de amar as pessoas, de perdoar. Então, quando o Espírito Santo realmente ele entrou, ele desceu sobre mim, eu pude ter a certeza da minha salvação, a certeza de para onde iria minha alma. A alegria foi imensa. Até hoje, essa presença, a presença de Deus, a força que me faz vencer a cada dia, a cada luta. Claro que todos nós temos luta, mas hoje eu tenho luta com conquista. Para quem não tinha,
nenhuma expectativa de vida, para mim, minha vida seria acabar na prostituição, para ganhar dinheiro, e não tinha mais visão, nada. Então, hoje, eu tenho o meu próprio negócio, hoje eu estou livre, não tenho nenhuma doença, porque na época eu tinha também bronquite, eu tinha gastrite, devido a tudo também. Hoje eu não tenho nada, estou livre, estou curada, assim, não tenho nenhuma doença. A paz que Deus dá não é como o mundo dá, momentos de paz. Hoje eu tenho uma paz que é eterna, eu posso passar momentos difíceis, lutas, mas a paz ela permanece, a alegria ela permanece. Então, ter Deus dentro de você, ter Deus dentro é totalmente diferente. Não é o momento da alegria, não é o momento da felicidade. Há uma constante paz, há uma constante alegria. Não tem desce e sobe, desce e sobe. Não é uma inconstância, é a permanência. Então, a fé ela é tudo, só que a gente precisa aprender a usar essa fé. E eu aprendi a usar essa fé na Universal. Graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, você viu o que aconteceu com a Cristiane. E o que Deus fez com a Cristiane quer fazer com você, com todas as pessoas que o invocam. Com todas. Não apenas com algumas pessoas separadas. Ele quer fazer com todas as pessoas, mas todas as que o invocam. É preciso que o invoque para que, então, ela seja atendida. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus mantém suas portas abertas quase que 24 horas por dia, porque também temos o pastor online ao vivo, né? Quer dizer, 24 horas nós trabalhamos. E as portas da igreja estão abertas todos os dias, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E você é o nosso convidado. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça.